Muito bem, então iniciamos com essa música linda que traz essa temática de sonhos e eu gostaria de desejar então a vocês muito bom dia, sejam todos bem-vindos. É um projeto, é um sonho bem antigo trabalhar uma série de lives Redação Sem Medo. E o que nós temos então? Aqui neste perfil, justamente a proposta é contribuir com você, contribuir com a sua jornada em relação à escrita, em relação à redação especificamente para concurso público. Eu sou a professora Bruna, sou mestre em língua portuguesa, sou professora concursada pelo estado do Paraná e também sou especialista na área de redação. E sejam muito bem-vindos realmente a essa série de lives. Eu inicio hoje, nós temos a temática Armadilhas da Escrita, os 5 erros na redação que podem custar a sua aprovação em concursos públicos. Então este é um momento que eu peço que vocês fiquem bem à vontade e a ideia justamente é que, surgindo algumas dúvidas, vocês deixem as dúvidas aqui na caixinha de perguntas, que assim que possível eu vou respondendo, certo? Então vamos lá, neste sábado ensolarado, começamos muito bem com a temática ali, com essa música que fala de sonhos, que fala de não desistir dos nossos projetos, e nós seguimos então com essa nossa primeira live. De fato, nós precisamos resgatar algumas questões antes de entrar justamente no tema da nossa live, que fala dessas armadilhas da escrita. Primeiro, eu gostaria de trazer alguns questionamentos em relação ao próprio ato de escrever. Como você se vê enquanto escritor? Como é essa parte da língua portuguesa para você? Alguns, inclusive, me dizem assim, Bruna, eu tenho trauma de escrever. E a gente precisa, assim, aos pouquinhos, através de técnicas, superar isso, mas também ressignificar algumas experiências que nós tivemos justamente na infância. Então, sem muitas delongas, vamos ao nosso primeiro ponto. Para que a gente traga essa ideia de aprovação em concurso público, a gente precisa partir de que toda prova, principalmente de qualquer concurso, daquele que está aí na sua mente como pretensão, esse concurso normalmente traz a parte objetiva, né, a parte de múltipla escolha e a parte descritiva. Num primeiro momento, o que nós precisamos entender? Que a redação, ela sempre vai estar presente. Pode ser que mude o seu contexto de apresentação. Às vezes nós vamos ter um tipo de texto sendo cobrado dos candidatos, como às vezes nós temos uma proposta textual que é um pouquinho mais aberta, que vai para a ideia de questão discursiva, que nada mais é também do que texto. E partindo então e adentrando ao assunto específico da nossa live, o que nós temos? Primeiro, o que é texto? Precisamos elencar o nosso ponto de partida. Como que nós entendemos texto? Em primeiro ponto, nós precisamos dar uma realinhada no nosso conceito de texto. Então, texto é toda forma de exteriorizar um pensamento. Às vezes nós ingenuamente acreditamos que texto ele precisa ser aquele papel com muita escrita, né, várias linhas. O texto é aquela coisa muito formal. Mas não, na verdade, toda a exteriorização de um pensamento é um texto. E aí, o que nós precisamos entender? Que o texto faz parte da nossa rotina. Não necessariamente em um contexto formal de escrita eu estou tendo contato com o texto, certo? Então, o texto, que é uma exigência de concurso público, é um dos tipos de texto, mas textos nas suas formas de maneira geral estão no nosso dia a dia. Ao pensar, nós estamos produzindo um texto, ao falar, nós estamos produzindo texto. Então, a nossa comunicação, ela é possível através de texto, né? Seja essa uma linguagem
verbal, né? Utilizando palavras, gestos, sinais, enfim, tudo à nossa volta é abrangido por essa ideia de texto. Então vamos lá, falando de 5 erros que são fatais nas redações de concurso público. Erro número 1, o que nós temos então? Fugir do tema é o nosso erro número 1. E dentro dessa fuga de tema, vamos resgatar aqui algumas questões. Primeiro, dentro da prova que você pretende prestar, nós teremos a parte de comando de produção. E quando você estiver diante do comando de produção, aqui eis um exercício crucial. O que nós temos? Entender bem um comando de produção é sim um exercício de leitura. Então vamos lá. Fugir do tema ocorre exatamente quando? Primeiro, num contexto de prova, normalmente nós estamos um pouco mais ansiosos, nervosos, e aí aquela leitura corrida pode nos levar ao erro de interpretação adequada do comando de produção. Então, o que nós precisamos verificar para que não ocorra? Dentro do comando de produção, é importante que você, com o seu lápis, alguns concursos permitem que se utilize lápis ou a sua caneta, grife alguns pontos-chave. Quais são eles? Primeiro, que tipo de texto aquela prova está cobrando de você? Num segundo momento, qual é o tema deste texto? E quantas linhas você tem, se você precisa responder algumas questões em específico, tudo isso você precisa ir grifando no momento que você estiver ali no seu texto. Deixa eu só desativar aqui aqui. Ok, dito isso, fugir do tema é nada mais do que uma falha, muitas vezes, de leitura, de entendimento do comando textual. Qual que é a dica enquanto professora de língua portuguesa? Justamente, grife aquilo que você acha essencial. Principalmente o tipo de texto, o tema, quantas linhas você tem para discorrer e também se você precisa responder alguns questionamentos ou não. Erro número 2. Eu vou falar um pouquinho deles, daí depois a gente volta para fazer um apanhado geral. Erro número 2. Uso incorreto da norma culta da língua portuguesa. Recentemente, né, eu tenho trabalhado com uma aluna em específico para um concurso, né, nas aulas particulares de nível nacional. E o que nós temos? A prova que ela vai prestar dentro do tópico redação vai cobrar 50% da nota de utilização correta da língua portuguesa. Então, por que eu elenquei aqui como um erro fatal? Justamente porque a língua portuguesa, ela tem as suas armadilhas, assim como eu coloquei no título. Algumas armadilhas são, normalmente no nosso dia a dia, as redes sociais acabam nos trazendo uma certa facilidade de comunicação e para agilizar essa comunicação, nós acabamos abreviando muitas coisas. Então, o que acontece? Quando eu estou num contexto de prova, é muito grande a chance de que eu abrevie muita coisa. E eu abreviando muita coisa, né, já estou sofrendo um desconto na nota. Muitas vezes, eu usando um vocabulário inadequado, erros de ortografia, de acentuação, enfim, para um concurso, de acordo com os critérios de correção da banca, isso despenca com a minha nota e é um critério relativamente simples de atender. Afinal de contas, embora muitos desafios, é a nossa língua materna, né? A língua portuguesa. Muito bem. Algumas estratégias para que a gente lide bem, então, com a língua portuguesa. Principalmente, precisamos inserir a língua portuguesa de uma forma, eu diria que até sutil,
dentro do nosso dia a dia. Quais são as dicas dentro desse segundo erro que eu considero fatal, o uso da língua portuguesa? Com algumas mudanças simples dentro do nosso cotidiano, nós conseguimos melhorar esse nosso aspecto. Aconselho o seguinte: não utilize abreviações no WhatsApp. Procure, inclusive, escrever com pontuação no WhatsApp, com acentuação e tudo que envolver comunicação, que você se monitore mais. Porque, às vezes, é um certo mecanismo do nosso cérebro. Eu escrevo rapidamente, eu leio rapidamente e tá tudo bem. O meu cérebro ele não consegue perceber diferença de adequação na linguagem. Com certeza isso já aconteceu com vocês, que nós escrevemos rapidamente, né? Já estamos acostumados a um estilo de escrita e num contexto ali de prova, escrevo rapidamente, quando eu menos percebo, embora fazendo a revisão, passou de repente um também abreviado, um E com H, que tem coisas assim que vão surgindo, né? Que a escrita muitas vezes acaba absorvendo da oralidade, mas isso, né, é inadequação, não tem jeito, desconto da nota vai vir, principalmente em se tratando de concurso público muito disputado. Às vezes nós temos candidatos que eles gabaritam a primeira parte da prova, e isso se estende para o ramo de vestibulares também. Eles gabaritam a primeira parte da prova e a disputa mesmo para saber de quem vai ser a vaga ocorre na parte de redação, certo? E aí, dentro do campo da redação, nós temos uma ciência que ela não é muito exata. Nós temos sim os critérios estabelecidos, nós temos aquilo que o candidato precisa obedecer enquanto estrutura, enquanto uso da língua, enquanto temática, porém, esse exercício de tirar as ideias da minha cabeça e pôr no papel vai exigir sim que o candidato ele tenha feito um exercício prévio para que não necessariamente eu tire a nota total, mas eu tire uma nota suficiente para ser aprovado naquilo que se pretende. Então, o uso da norma culta não podemos negociar. E qual é a dica para evitar esse erro? Vamos trazer a norma culta da língua portuguesa e inserir ela no dia a dia. E aqui eu não estou me referindo a utilizar palavras rebuscadas na comunicação, não. Mas fazer um esforço para pronunciar as palavras adequadamente, escrever as palavras adequadamente em qualquer contexto. Até porque aqui nós temos uma diferença chave para virar o jogo dentro do uso da língua portuguesa escrita. Primeiro, nós temos o campo da oralidade, né? Vamos imaginar o campo da oralidade. A oralidade, ela é entendida como um campo mais flexível, né? Nós temos várias formas de falar, várias variantes linguísticas que determinam se eu vou me comunicar mais do jeito A, do jeito B e do jeito C. E, inclusive, a oralidade é um campo, aspas, um pouco mais livre. Já a escrita, ela é um campo mais fechado dentro da língua portuguesa, porque escrever é convenção. Ou seja, eu não aceito muitos jeitos, né? Eu não aceito mais que um jeito de escrever. O jeito de escrever, enquanto convenção de escrita, é um jeito único. O que vale para nós aqui na nossa pequena cidade de Dois Vizinhos, na escrita é para o Brasil inteiro, mas enquanto linguagem, eu tenho as variações linguísticas. Então, quando a gente entende isso, faz todo sentido. E aí, e por que trazer mais consciência, portanto, para a escrita a partir da linguagem? Porque justamente essas duas coisas, elas estão muito conectadas no nosso dia a dia. E o que acontece? Normalmente, se eu me comunico com algumas falhas na oralidade, a tal ponto eu vou achar que algumas falhas da oralidade vão para a escrita. E aí eu não percebo mais que eu estou numa falha de escrita. E isso é uma grande armadilha, né? Nós, às vezes, falamos muitas coisas e daí na hora de escrever a gente percebe que, opa,
Nunca imaginei que isso aqui estaria inadequado. Então, vamos observar mais, cuidar mais com os contextos escritos e também com a nossa oralidade cotidiana. Erro número 3. O que nós temos aqui? Estrutura desorganizada. Então, vamos partir de alguns contextos. Número 1. Se eu tenho um concurso público que eu já sei através do edital, que eles vão medir a minha capacidade discursiva através de uma questão mais aberta, que nós chamamos de questão discursiva. Há vestibulares que eles não vão dizer que você vai produzir um texto na estrutura X, ou um texto, aliás, na estrutura Y. O que acontece? Mas toda questão discursiva, ela segue uma certa estrutura. E aí que a gente vai precisar entender. A questão discursiva, normalmente, ela é entendida como um texto do tipo dissertativo, certo? Já vou falar um pouquinho mais desse aspecto. Aí, o que nós temos? Há vestibulares ou concursos, que é o nosso caso mais imediato, o próprio Enem, ele foca em dizer que o candidato vai produzir um texto do tipo dissertação argumentativa, ou dissertação expositiva, ou apenas dissertação. Então, a gente precisa entender que dentro desse campo de texto existe uma estrutura, e que essa estrutura, o que não é novidade, ela normalmente, olha, não tenho lembrança de nenhum concurso público que cobre, por exemplo, um texto em verso. Normalmente, a proposta vai ser de um texto em prosa. E primeira coisa que a gente precisa ficar atento, o concurso ele não vai cobrar, então, por exemplo, um poema. E eu também não devo ceder à vontade, talvez, de escrever em verso, porque aí está totalmente inadequada a estrutura. Então, o que é esse texto em prosa, pensando nessa estrutura que eu preciso entender bem o comando de produção para que a minha ideia flua e que eu não vá perdendo nota em relação à estrutura, que eu também considero um critério básico. O que nós temos? O que é um texto em prosa, portanto? É aquele que ocupa toda a extensão da linha, certo? Aí, eu tenho lá, previamente, uma folha de redação posta, talvez uma folha de rascunho já prevista, e aí eu tenho lá, de repente, 25, 30 linhas. Então, este texto em prosa, ele inicia com parágrafos, eu tenho que cuidar de tudo isso. Se houver uma indicação de título, eu também vou estabelecer ali o título no espaço que for direcionado. Aí a minha organização, ela precisa ser em parágrafos que ocupem a extensão da linha. E aí, o que eu tenho dentro dessas questões de concurso, tanto questão discursiva quanto texto dissertativo argumentativo? Eu tenho o seguinte, que dado 25, 30 linhas, que é o que normalmente ocorre, eu vou pensar uma estrutura textual, de repente, de 3 a 5 parágrafos, é aquilo que nós temos observado, que faz sentido e que o aluno consegue desenvolver. Aí vai muito do seu perfil enquanto escritor. Ok, eu tenho preferência por organizar 3 parágrafos. Eu não vejo como ideal, porque aí vamos pensar em estrutura textual juntos. Eu tenho o primeiro parágrafo, introdução, segundo parágrafo, desenvolvimento e terceiro parágrafo, conclusão. Eu observo que essa estrutura vai originar parágrafos muito longos. E aí a nossa capacidade, às vezes, de se organizar num texto com períodos muito longos, parágrafos muito longos, me parece que fica fragilizada. A gente, às vezes, tende a ser muito circular na ideia do nosso texto. Então, o que eu acho, né, como ideal e aquilo que eu defendo e ensino, pelo menos uma estrutura com um parágrafo de introdução, 2 de desenvolvimento e o de conclusão. Então, nós temos aqui um texto com pelo menos 3 parágrafos.
caiu um determinado tema, gostei bastante daquele tema e eu quero desenvolver 3 parágrafos de desenvolvimento. Ok, se isso fizer sentido, aí nós temos um texto com 5 parágrafos, sendo a sua parte do meio com 3 parágrafos de desenvolvimento, ok? Aí a dica aqui é: cuide muito em relação à progressão textual, porque também entra, né, nesse erro que eu considero fatal, a falta de progressão textual. O que nós temos aqui? O parágrafo 1 traz um tópico, uma ideia essencial. Parágrafo 2 repete a ideia do parágrafo 1, mas de uma forma diferente. E talvez o parágrafo 3 é que traz uma ideia diferente, uma ideia mais avançada. Então, nesse caso aqui, do primeiro parágrafo para o segundo, não houve progressão textual, não houve uma progressão na ideia. Aquela ideia ela ficou circular, ela não avançou. Então, muito cuidado em relação a isso. E normalmente, o que eu sugiro? Que você consiga, através do seu texto, observar bem qual que é a ideia núcleo, né? Então, assim, qual é a ideia núcleo do meu primeiro parágrafo de desenvolvimento? Eu vou tratar aqui, talvez, os benefícios da temática. No parágrafo 2, eu vou tratar esses benefícios, talvez, com dados estatísticos. No parágrafo 3, eu quero trazer um pouquinho dos pontos negativos, enfim. Então, essa estrutura para você precisa estar bem definida e ela precisa progredir nas ideias. E aí, então, dentro disso aqui, o que nós temos como crucial para que eu não caia nesse erro de estrutura desorganizada? Também uma dica que eu considero essencial. Não posso ir para a versão oficial do meu texto sem um bom rascunho. Ou ainda, há defensores de que eu produzo direto, não gosto de fazer um rascunho e depois passar a limpo, dado o pouco tempo, né, que se tem muitas vezes em um concurso público. Então, vamos estabelecer 2 combinados aqui. Eu posso não conseguir tempo hábil ali para fazer um rascunho como um todo, mas tem um passo antes do rascunho que é inegociável, que seria uma certa estrutura, um esboço do seu texto, em que você vai prever em forma de itens. Introdução. No primeiro item ali, introdução. Dado o tema daquele concurso, você vai pensar assim, ok, dentro desse tema, o que eu vou defender? Isso precisa já estar contido no primeiro parágrafo da introdução. Então, essa ideia que eu vou defender dentro do tema que me foi proposto, ela vai se chamar tese, certo? Então, nesse esboço, né, para quem sabe que vai encarar um concurso que o tempo é, tipo assim, 1 hora bem espremido para vencer a redação. Então, vamos lá. Ideia do esboço do texto, tá? Então, número 1, introdução, penso na minha tese. Aí, um segundo item, você coloca lá, desenvolvimento. Aí, você faz um subitem, parágrafo 1 e parágrafo 2. Caso tenha o 3, daí você faz o 3. Então, no parágrafo 1, tendo em vista o que eu falei que vai ser a minha tese, o meu ponto de vista ser defendido a partir do tema proposto, então vamos lá. Parágrafo de desenvolvimento número 1. Qual é o tópico? Qual é a essência da ideia que eu vou desenvolver no parágrafo 1 do meu desenvolvimento? Aí depois, um segundo item, né? Porque fiz a minha ideia núcleo do parágrafo de desenvolvimento 1, parágrafo de desenvolvimento 2. Qual é a minha ideia núcleo? Porque aqui você não vai conseguir misturar as coisas. Se você pula o passo do esboço ou do rascunho e vai direto para o texto, ou vai direto para o texto oficial que eu me refiro, ou vai direto para o rascunho, a sua, às vezes, ideia vai ser progredir sempre na mesma ideia e acaba que seu texto fica circular. Portanto, é essencial. Voltando ao esboço, então,
Desenvolvimento 1, ideia núcleo. Desenvolvimento parágrafo 2, qual é a ideia núcleo? Depois que esses itens estão prontos, o último item vai ser a conclusão. E aí a conclusão, ela vai ser um pouco mais fácil. Por quê? Você vai estar olhando para a tese que você estabeleceu, olhando para os seus argumentos, para suas ideias núcleo de cada parágrafo do desenvolvimento, e agora na conclusão você vai amarrar isso, retomando principalmente a sua tese. É claro que fica um pouquinho mais complexa essa informação num primeiro momento, mas com o caminhar das lives eu vou explicar parágrafo de introdução, parágrafo de desenvolvimento, e aí tudo vai ficar um pouco mais claro, tá? Então, olhando para tudo isso aqui pronto, eu vou entender que principalmente aquilo que eu desenhei nos parágrafos de desenvolvimento, eu preciso dar uma pitadinha, um certo spoiler no parágrafo de introdução, certo? Eu já vou compartilhar com vocês aqui um texto rapidamente aqui para mostrar como é que isso vai funcionar. Aí, o que nós temos? A conclusão, ela vai ser esse fecho das ideias. E aí, como que eu vou proceder nessa introdução, que muitas vezes eu fico perdida, coloco algo novo, não coloco, enfim. Primeiro, entendendo a ideia de conclusão, nós partimos do entendimento de que conclusão vai ser aquilo que amarra o todo. E aí eu tenho algumas especificidades. Exemplo, se eu estou numa conclusão de um concurso que ele normalmente pede a questão discursiva, mas ele não estabelece exatamente o tipo de texto que ele quer, o que nós temos que fazer aqui? Não necessariamente eu vou precisar propor alguma solução de intervenção para o problema, certo? Então, eu preciso trazer um desfecho mais generalista, vamos dizer assim, dentro do tema. Já quando eu tenho um estabelecimento do tipo textual logo no comando, aí sim, produza um texto do tipo dissertativo argumentativo ou do tipo dissertativo expositivo. Essa questão do dissertar está envolvendo principalmente a sua capacidade de falar, argumentar o seu ponto de vista embasado nos seus conhecimentos e também em argumentos de autoridade, expondo o seu ponto de vista, normalmente utilizando uma linguagem impessoal. Então, você esquece de utilizar os pronomes eu ou nós, ou tudo que vai trazer pessoalidade para o seu texto. Então, esquece. Aí, quando a gente vê que o texto ele traz dissertação argumentativa, e normalmente ele já fala, ele já dá no comando de produção. Queremos que, claro, não nessas palavras, né? Ao final, ou produza uma proposta de intervenção para o problema exposto. Aí sim, isso é um dos critérios. O comando, eu diria assim, que ele é o rei dentro de um concurso, dentro da redação. Então, aquilo que ele conduzir você vai precisar fazer. Muito bem. Certo. Só vamos evoluir aqui, daí depois eu trago alguns exemplos também. Erro número 4, argumentos fracos ou inconsistentes. Eu já, inclusive, fui trazendo um pouquinho do item 4 no item 3. O que são esses argumentos fracos ou inconsistentes? Pensando o que é um texto, semelhante a um quebra-cabeças, o texto ele precisa ter encaixes. Aquilo que você disse que faria, talvez, vamos observar os fatores positivos e negativos dentro do uso de agrotóxicos e seus efeitos ao meio ambiente. Se você disse
na introdução que vai explorar isso dentro do tema para mostrar que a natureza talvez não vá suportar essa atividade exploratória, você vai precisar defender. Então, o que você vai defender se você faz uma introdução, um exemplo rápido aqui? Nessa linha, você vai defender que a natureza não vai suportar tamanha atividade exploratória, e aí você deu a entender que vai explorar pontos positivos e negativos. O que eu espero, sem ler o seu texto? Ver que no desenvolvimento 1 e desenvolvimento 2, né, parágrafos de desenvolvimento 1 e 2, que você justamente desenvolva isso, certo? Você disse que ia fazer. Aí, o que acontece? Por que esse exemplo, né? Porque o texto, a palavra, a origem texto, tem a ver com tessitura. É semelhante a uma teia de aranha. Aquilo tem um encaixe, né, mais perfeito. O quebra-cabeças também. Eu não posso tentar encaixar uma peça em um espaço inadequado. Não vai dar certo. E o texto é a mesma coisa. Normalmente, lendo depoimentos, né, de corretores, de banca de redação, tanto de vestibular quanto de concurso, uma das estratégias de correção é pegar o texto do aluno. Deixa eu até pegar uma folha aqui para mostrar. É pegar o texto do aluno e ver se o parágrafo de introdução conecta com o de conclusão. E por que essa estratégia de correção ela é válida? Porque o texto ele precisa ter um encaixe das partes, precisa ter um encaixe perfeito. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, vamos imaginar aqui a minha folha de redação. Alguns corretores usam essa estratégia, né? Imaginem que essa folha, então, ela está escrita, ela contém a minha redação, todo o meu esforço, toda a minha dedicação, a minha superação. E aí, uma das estratégias de correção é pegar o texto e fazer assim, ó, juntar o fim com o começo, para perceber, ok, introdução e conclusão, as duas coisas se conectam, porque se houver conexão entre elas, o texto aqui no desenvolvimento, consequentemente, vai estar adequado. E eu não estou dizendo aqui que não se lê o texto todo, é claro que se lê, mas é uma estratégia rápida para ver se o candidato conseguiu encaixar as partes, né? E aí a introdução ela vai acenar para aquilo que eu vou desenvolver no meu texto, enquanto a conclusão ela vai fechar, ela precisa retomar alguma coisinha da minha tese e fechar todas as ideias. É claro que isso fica mais fácil dentro dos exemplos que nós traremos nas nossas próximas lives. E aí, voltando então, todo esse enredo para falar de argumentos fracos ou inconsistentes. Se o aluno se o concurseiro, aliás, pular a etapa de minimamente fazer um esboço ou um rascunho, se você perceber que funciona, aqui ele pode, com grande chance, falhar e acabar colocando argumentos fracos ou inconsistentes. O que seria um argumento fraco ou inconsistente? Muitas vezes a gente acaba pensando num argumento que é o seguinte, que talvez a população ela não tenha consciência da sua atividade, as empresas não tenham consciência da sua atividade exploratória no meio ambiente em nome do lucro e apenas o lucro e assim vai. O que acontece? Essa minha ideia é um argumento. Porém, se eu estou num contexto de concurso público, qual é o argumento que vai me fazer ser aprovado? Um argumento fraco ou um argumento consistente? Com certeza que é o argumento consistente. Eu posso dizer a mesma coisa, de repente embasado em algum dado ou embasado talvez em uma fala de alguém que tenha mais autoridade do que eu. Falar da atividade exploratória do ser humano, muitas vezes pode trazer justamente esse contexto mais contemporâneo de lucro, né? Aquela ideia do lucro a qualquer custo. Esse seria um tema que dá muito bem para essa ser, de certa forma, a minha tese. Eu vou desenvolver a ideia de que
Lucro a qualquer custo é ruim. Essa é uma tese forte que lá no início eu posso ir desenvolvendo, acenando isso. Aí no parágrafo de desenvolvimento, alimento isso, trago talvez algum dado estatístico. Por que eu defendo muito dados estatísticos? Porque isso leva o texto do candidato para outro nível. É diferente de eu utilizar apenas as minhas palavras. Quanto mais capacidade leitora eu tiver de criar consciência, criar um repertório um pouco mais embasado, melhor. Para ficar bem simples de falar em construção de argumentos, eu cito bastante a seguinte situação, que com certeza eu e você já vivenciamos. Mas na infância, com certeza nós tínhamos vontades, alguns desejos e que às vezes não tínhamos dinheiro suficiente e íamos até os nossos pais dar aquela tradicional, choradinha para conseguir o que a gente quer. Aí, nesse momento, falar para o pai e para a mãe, olha, eu gostaria de um celular novo, né? Ah, porque eu quero, né? Quero um celular novo porque eu quero. Chegar aos nossos pais com esse tipo de argumento é um argumento fraco. Porque aí os nossos pais, o pai, a mãe, enfim, vão olhar e falar assim, olha, mas, não é possível, você tem o seu, tá bom, tá funcionando, você vai usando. Esse é um argumento fraco. Agora, muitas vezes, quando a gente realmente quer convencer, aí você vai estruturar vários argumentos para defender o seu ponto de vista. Então, você vai precisar pensar um pouco mais, né? Um argumento estruturado é um argumento que envolve um pouco mais de energia, de, nossa, puxa vida, o que exatamente eu vou... Você tenta, assim, prever aquilo que vai estar na cabeça do outro, né? O que exatamente será que eu posso utilizar para conseguir aquilo que eu quero? Bom, eu posso dizer assim que, já que eu não tenho notebook, o celular também é uma ferramenta de estudos e ele tá travando, eu não consigo preencher as tarefas escolares, enfim, e você vai evoluindo para que faça real sentido o seu argumento. Aí sim nós estamos evoluindo para um campo de um argumento estruturado, exige mais pensamento. Texto não é uma coisa rápida, né? Texto eu preciso estudar com antecedência, não posso estudar no susto e achar que o resultado vai ser bom, não vai dar certo. Depois, pensando em um tema assim que seja muito, muito bom, um tema que você considere desafiador, mas ao mesmo tempo você tem muito a dizer. Aí a gente precisa fazer um exercício também de parar um pouquinho e pensar. Ok, esse é um tema, vamos pensar assim, a interferência das redes sociais. Não, vamos estruturar diferente. O excesso do uso de celular para crianças e adolescentes. Esse é um tema muito, muito polêmico. E aí, enquanto mãe, pai, enfim, se essa for a realidade de vocês, a gente vai pensar assim, nossa, mas eu tenho muita coisa para dizer. E aí a gente também fica perdido quando tem muito argumento. Como selecionar esses argumentos? Nós temos aqueles argumentos que tenta colocar eles em uma escala, né? Temos argumentos que são bem basiquinhos, por exemplo, assim, o excesso do uso de tela, ele prejudica os olhos e não fala mais nada. Esse argumento está certo, mas você muitas vezes agregando esse argumento com outros argumentos faz mais sentido do que você de repente fazer um parágrafo inteiro falando dos prejuízos que o celular traz para a visão. Né? É melhor, esse argumento sozinho ele tá muito fraco. Então, agrega talvez a questão dos problemas visuais, agrega a questão do próprio isolamento social, daquele desânimo e aquela falta de interação com o outro, porque o excesso de tela ele causa isso, né? Justamente eu vou me isolando, eu gosto das coisas mais prontas, porque é isso que a TV faz, né?
Com a criança, ele vai colocando tudo pronto, tudo pronto. A criança, ela não gasta energia pensando no que ela pode brincar, pensando em, talvez, como gerar uma amizade, uma aproximação do coleguinha. Então, assim, quando o argumento é muito fraco, precisa casar com outro argumento para fortalecer ele. Como nós vamos ter contato também com argumentos que por si só já são muito, muito fortes. Aí ele vai sozinho ali sendo desenvolvido dentro do seu parágrafo, dos parágrafos, aliás, de desenvolvimento. Pensando ainda na historinha que eu comentei aqui com vocês, daquilo que a gente desejava muito, precisava convencer o pai e a mãe a permitir, sempre pense nesse contexto, e qualquer contexto de redação, inclusive até para os nossos campos de trabalho na atualidade, os nossos argumentos precisam ser convincentes, certo? Precisamos tentar trabalhar a argumentação, inclusive no nosso dia a dia, e eu já vou provar porque isso ajuda você no seu texto de concurso. Historicamente, nós viemos de uma educação que possibilita você falar o seu ponto de vista, sim ou não. O que vocês acham? Viemos de uma educação que aquilo que eu acho importa ou não importa? Que às vezes uma sala de aula boa é uma sala de aula silenciosa, né? Não sei se vocês vieram exatamente daquilo que eu vivenciei enquanto educação básica, mas normalmente a ideia que nós temos é que a melhor sala de aula é aquela sala de aula silenciosa. E aí o que nós temos? Muitas vezes um aluno que não tem o espaço de falar, o espaço de dizer aquilo que pensa, de olhar para o mundo e se sentir com autoridade para, dentro do meu contexto, dentro das vivências da Bruna, o que acontece? Ela pode achar alguma coisa? Normalmente, eu não tive, assim, esse espaço. Não vou dizer que nunca tive, mas eu não tive tanto estímulo. Aí, inclusive, a Silvia e Edilane concordam aqui comigo. Eu sempre que estudava, não podia dar a minha opinião, jamais poderia usar isso na redação. E aí eu já vou voltar nesse ponto aqui. Edilane, a Silvia também fala, né? Silvia, não poderíamos opinar, não podíamos opinar. É exatamente isso. E eu lembro que assim, eu me desenvolvi muito, muito mesmo, inclusive para trabalhar com o que eu trabalho hoje, porque a gente sempre se expõe, não adianta. E aí é justamente esse contexto. Embora na redação eu não possa dizer que eu penso, eu acho e assim sucessivamente, você precisa dar marcas da sua opinião. Quando em um texto eu digo assim que infelizmente essa realidade é imposta, né? Em uma frase, imagina lá, claro que aqui ela está um pouco fora de contexto, mas é um exemplo. Dentro da realidade ali do lucro a qualquer custo, eu tenho uma frase que diz assim, infelizmente essa realidade nos é imposta. Onde que está o meu argumento sendo posto ali? Eu estou marcando a minha argumentação através da palavra infelizmente. Então, quando a Edilane diz assim, eu jamais posso, né? Não sei se entendi exatamente o que você queria dizer, jamais posso dar a minha opinião em uma redação, a gente precisa fazer um ajuste nesse entendimento, porque você vai dar a sua opinião, mas você não vai usar o eu acho, ou eu penso, ou marcar isso exatamente. É como na frase. No tema lucro a qualquer custo, em um dado momento, quando eu digo infelizmente essa realidade é imposta, você está marcando que você se entristece, que você discorda com o mecanismo, né, com esse jeito da sociedade que se estrutura no lucro a qualquer custo, certo? Então é isso que muitas vezes a gente não consegue fazer. E para que eu coloque isso no texto, além da técnica, da estratégia, dessas palavrinhas chaves, o que acontece? Normalmente, num texto eu falo assim, gente, o que eu vou achar disso?
né? Porque isso é treino. Não nos ensinaram ou não nos estimularam muitas vezes que o que a Edilane, o que a Silvia pensa em relação ao mundo importa. Mas não é qualquer coisa que eu penso em relação ao mundo, é principalmente aquilo que eu olho para o mundo com um olhar mais crítico. Eu até comentava com uma aluna particular minha, e eu comecei as aulas com ela justamente em exercícios de pensamento crítico, porque o texto, antes dele se materializar no papel, ele é pensamento. E se eu não estimulo o meu pensamento crítico, como que ele vai virar texto? Como que eu vou colocar isso no texto? Porque existe, e eu defendo muito, que precisa haver um exercício prévio para pensar criticamente. Então, é simples. Qual que é o exercício que eu passei para ela? Foi o seguinte: você vê, de repente, uma pessoa adulta jogando assim lixo nas ruas, em lugar inadequado, ou até mesmo atirando um lixo da janela do carro. O que verdadeiramente, criticamente você pensa em relação a isso? E você passa a trabalhar o seu olhar para olhar com mais crítica para as coisas e tentar aprofundar o seu argumento, né? Tá, mas o quanto isso impacta? Parece uma atividade individual de, é só mais um lixo. Mas será que esse pensamento de que é só mais um não acaba levando uma coletividade a ficar saturada dessa parte de extremo lixo e descaso? O quanto um comportamento individual afeta o todo? E aí você vai, assim, é um exercício que, por exemplo, eu tenho que me controlar, porque eu vejo às vezes algumas coisas e eu já estou assim, né? Pensamento crítico, pensamento crítico. Só que isso foi muito libertador para quando eu vou para o texto, porque pensar algo pela primeira vez é mais difícil do que aquilo que talvez eu já tenha pensado mesmo sem ser um contexto de prova. Então, eu defendo muito esse exercício prévio de olhar para as coisas e se autoestimular a ler criticamente, a levantar argumentos, a buscar uma certa profundidade. E aí, associado, né, às próprias leituras das atualidades, isso te leva a superar argumentos fracos e inconsistentes. Muito bem. E também a fechar essa lacuna que às vezes a gente... eu vejo que enquanto professora agora, e também pela aluna que fui, a gente precisa reestruturar algumas coisas, porque talvez era uma prática que as pessoas, não sei se desconheciam ou era até uma insegurança de dar ao aluno um lugar de protagonista, porque dentro de todas as profissões a gente tem inseguranças. Vai que eu dar a palavra para o meu aluno conduzir um tópico, ou vir aqui na frente ocupar o meu lugar de professora para explicar como ele escreveu tal parágrafo, vai que isso tira a minha autoridade, né? Então, enfim, tem vários elementos que funcionaram para construir a realidade que nós tínhamos. A Edilane aqui. Nas redações eu sempre tinha receio em usar palavras erradas e mostrando a minha opinião afetar a nota. Aqui nós temos algumas coisas, né, Edilane, precisa cuidar, porque às vezes nós temos um tipo de texto que ele vai precisar, ou ele não vai pedir que de fato a gente traga a nossa opinião, né? Preciso saber exatamente qual era o texto. Por exemplo, um texto de Enem, está impressa a sua opinião, mas aí você também não usa essas marcas de pessoalidade. Depende muito do que você estava produzindo. Mas normalmente, né, trazendo para esse campo de Enem, vestibulares e concurso público, eles querem um olhar, normalmente um aceno, alguns termos que você mostre mais que você domina aquele assunto. Pode ser que você não tenha que propor uma solução para o problema, mas há formas de você se marcar no texto que revelam a sua opinião de escritora. Então, né, cuida, deixa eu ver.
Sim, sim, aham, entendi. Ah, concurso público mesmo, área da saúde. Teríamos que ver, Edilene, não sei se você chegou a dar uma olhadinha no edital, ele diz exatamente que tipo de texto você vai produzir, porque aí a gente entra no campo ou de uma questão discursiva, que é algo mais aberto, ou uma questão, um texto dissertativo expositivo ou dissertativo argumentativo. Ele muda, tá? Aí depois você comenta se de repente você já deu essa olhadinha ali no edital. E pra gente já ir fechando essa nossa primeira aula, erro número 5. Não revisar o texto. Então, aqui, pensando o texto enquanto estrutura, enquanto tessitura, como aquilo que as partes se encaixam, semelhante a uma teia de aranha, não sei se vocês observaram, mas há encaixe. Há bastante encaixe. Aí o que nós temos? Revisar o texto entra como um ponto-chave, porque embora eu ache que fiz o meu esboço, fiz o meu rascunho, vou para a versão final e daqui a pouco eu saio escrevendo. Eu não considero adequado. Eu estou passando talvez do meu rascunho ou do meu esboço para a minha versão definitiva, o que eu mais tenho que fazer é revisar, né? Então, eu dou uma estruturada, vejo o que eu pensei, alinho os meus pensamentos, né? Dentro do rascunho ou do próprio esboço, e antes de ir para o meu texto, eu preciso ter um exercício de refletir se as coisas estão fazendo sentido. E para cada parágrafo que eu vou transcrevendo, eu vou olhando, isso aqui conectou, não conectou, enfim. Porque texto também, agora pensando o meu exemplo de quebra-cabeça, faz total sentido, né? Quando a gente vai montar as pecinhas, a gente tem que ser cuidadoso, de certo modo, para ver se elas encaixam. Então, não revisar um texto é deixar talvez para trás pequenos erros que impactam a sua nota, talvez um acento, uma vírgula, alguma coisa, um ponto, talvez você escreveu a palavra que era com S com Z, e se você está ali muito próximo, às vezes você consegue fazer aquela marcação de erro e reescrever. Aqui a Edilane falava apenas os assuntos, não especifica o modo de resposta. Teria que dar uma olhada daí nesse edital para falar com mais propriedade, Edilane. Se conseguir depois compartilhar comigo. Silvia, o Enem exige uma linguagem mais cuidadosa devido às questões relacionadas aos direitos humanos, né? Eu vejo que isso se aplica a tudo, né, Silvia? Em relação a Enem, em relação a qualquer prova que a gente vai prestar, né? Manter, assim, os valores, o respeito aos direitos humanos, respeitar, assim, uma certa linha de ética, né? Eu vejo que é sempre bem-vindo essa linha. Muito bem. Fechando então com essa parte, eu gostaria de retomar rapidamente quais foram os erros então que trabalhamos neste momento, né? Quais seriam essas armadilhas de qualquer redação de concurso público? Fugir do tema, e aqui eu até acabei esquecendo de comentar, o fugir do tema também tem um irmãozinho muito próximo, né? Porque há quem, de repente, em razão, né, do estado emocional que está vivendo ali naquele momento, há pessoas que acabam fugindo totalmente do tema, mas há aquelas pessoas que tangenciam o tema, que também destrói com a nota. Então, fugir do tema te leva ao zero, né? E aí, o tangenciar o tema, ele também despenca com a sua nota. Então, vou trazer um tema que uma época caiu, se eu não me engano, era um tema de Enem, mas só para ilustrar, que era assim, deixa eu só pensar.
a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados. Este era o tema. E aí, a aluna, muito confiante, ela desenvolveu o texto inteiro falando da internet, benefício da internet, enfim. E aí, o que acontece? Despencou a nota dela. Por quê? Internet está dentro desse tema? Está. Mas o tema é um pouquinho mais específico. A manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados. Percebe que ela precisava ter ajustado a rota em relação ao tema. E ela acabou ficando o texto inteiro falando de internet. O que aconteceu aqui? Tangenciou o tema, né? Passou muito perto, mas tangenciou. Isso não zera, mas despenca sua nota. Fazendo uma revisão rápida, então, quais são essas armadilhas e deixando bem claro que a gente sempre busque fugir dessas armadilhas, né? Porque aí com certeza estaremos mais próximos e próximas da efetividade no texto. Então, erro número 1, fugir do tema. Erro número 2, uso incorreto da norma culta. Erro número 3, estrutura desorganizada. Erro número 4, argumentos fracos ou inconsistentes. Erro número 5, não revisar o texto. Eu vou abrir aqui rapidamente para mais algumas dúvidas, contribuições para este nosso momento. E aí, como foi este momento? Consegui trazer um pouquinho desses erros. Eu gostei que vocês aqui participaram, as meninas, principalmente ali a Edilane, a Silvia, aliás, perdão. Enfim, nesse primeiro momento, o objetivo justamente é o contato com aquilo que eu preciso evitar, né? É a armadilha, não adianta. A armadilha é aquilo que é simples, mas que, tropecei. Eu sempre digo que nesse campo de redação é semelhante a uma caminhada no parque. A gente não vai tropeçar numa pedra grande, porque eu enxergo ela de cara, né? Aí agora, aquelas pedrinhas assim, que estão parece que um pouco camufladas, um pouco escondidas, essas sim são bem... Ops, travou aqui um pouquinho. Aí. Muito bem. Pessoal, eu gostaria então de agradecer muito a presença de vocês, essa possibilidade de poder contribuir um pouco mais com a jornada, contribuir com essa parte de superação do medo que é a redação. Alguns comentam comigo, Bruna, chega a me dar pavor só de pensar que você gosta de redação, e realmente eu gosto, eu sou uma escritora de redação. Eu vou muito para essa linha de que às vezes eu preciso, de fato, ter uma relação mais próxima do aluno e mostrar um modelo que eu mesma produzi que deu super certo. Eu espero vocês na próxima live, né? Será uma série de lives. A próxima live a gente vai trazer um pouquinho mais específico do primeiro parágrafo, do parágrafo de introdução, e a gente vai avançando para desenvolvimento, para a parte de coesão e coerência e assim por diante, tá? Um grande abraço, fiquem com Deus e até sábado que vem. Tchau, tchau!